Estamos aqui com o araranguaense, o Pedroca. O Pedroca natural de Araranguá, muito conhecido pela nossa população. Pedroca, gostaria que tu te apresentasse o teu nome, o teu número de irmãos, o nome do teu pai, da tua mãe. Boa tarde. Inicialmente agradecer pela entrevista. Eu sou natural de Araranguá, nasci ali na Cidade Alta, onde hoje a Fama, aquela casa no alto ali, na beira do rio. Meu nome é Pedro de Souza Gomes, meu pai Pedro Manuel Gomes, que era natural de Tubarão, veio ainda jovem aqui para Araranguá, e a minha mãe Cremilda de Souza Gomes, ela era natural ali da região do Meleiro, do Cedro. Apelido Pedroca, tempo de criança, dos meus 6, 7 anos, por causa de o pai de uns amigos, de 2 amigos meus, melhor dizendo, ele era meio italiano, então ele não me chamava de Pedro, me chamava de Pedruca, inicialmente, depois passou para Pedroca. E o meu apelido é em função desse meu vizinho, José Florencio. E quantos irmãos tens, Pedroca? Nós éramos em 13 irmãos. Hoje estamos em apenas 5 irmãos. E quais os nomes deles? Era Edoilde, todos Souza Gomes, né? Edoildo, Darcy, Enedina, Eroni, José, Maria, Vanderlei, Nilceia, Shirley, Neuza, Pedro, Fátima e Eduardo. Como era Araranguá na tua infância? Lá na década de 50, o que vocês faziam para se divertir, para viver na nossa cidade naquela época? Naquela época eu morava ali na beira do rio, né? Na beira-rio. Ali é a estrada de chão e a entrada da cidade era só por ali, né? Existiam poucos carros naquela época, né? E a nossa diversão o que era? Nos domingos ia o matinê, como a gente chamava, das 2, No cinema? cinema, e jogar futebol. No final de semana, né, jogar futebol, lá no campo do Atlético Clube Cidade Alta, que era um time de adulto, e a gente jogava futebol pela manhã. Limpava o campo, porque ficava gado, né, lá no dentro do campo, né? E a gente fazia a limpeza com carrinho de mão, jogava futebol e depois entrava à tarde sem pagar ingresso para assistir o time do União Clube Cidade Alta. Uhum. E no meio da semana, claro, estudava, né, pela manhã. À tarde jogava futebol também ali na nossa casa mesmo, que tinha espaço. E muitas vezes pegava um Kaique, que era dessa família Florencio, e saía pelo rio afora andando de Kaique. Essa era mais ou menos a nossa diversão. E quais as pessoas que vêm na tua cabeça desse período, assim? Quando tu tá lembrando aí que vem essas pessoas na tua lembrança, nessa época? Essa família do Florencio, né, que é José Florencio, ele tinha vários filhos, mas ele tinha 2 que eram bem meus amigos, né, Uhum. que era o Nana e o Lilo. Depois, ao lado ali, tinha o seu João Bento, que trabalhava com colchão. Tinha um filho que hoje é aposentado do exército, também era muito amigo meu, e ainda é, né, o Luiz Bento, também jogava futebol comigo. Tinha ali na curva da beira do rio o Aires Messias. E esses eram basicamente os meus amigos, assim, né. O Aires na parte do futebol e o Lilo e o Nana, né, nas outras coisas, né. Exploração do Rio Araranguá. É, E pescava nessa época no Rio Araranguá? sim, pescava. Nós pegávamos naquela época cará,
Traíra, que hoje não existe mais, né? Hum. E na curva ali do rio, era conhecido por rodeio, aquele povoadinho ali. E eles pescavam muito, muito de caniço e pegavam muito pampo ali. Subia bastante os peixes do mar no rio ali. É, do mar e da água doce, porque a traíra é da água doce, Sim, sim. cará da água doce, né? Uhum. Mas hoje não se vê mais isso, né? E a água era muito limpa, né? Muito limpa. E na adolescência, Pedroca, como é que foi crescer, ser um jovem, uma adolescência em Araranguá? O que que vocês faziam? Como era Araranguá dessa aí dos anos 60 até o início dos anos 70 ali? Nos anos 60, né? Aí eu comecei a estudar lá no ginásio Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Colégio dos Padres, como era conhecido. E o diretor lá era o padre Félix Bride. Esse padre trouxe aqui para Araranguá, né? O futebol do salão, o basquete, o vôlei, enfim, tudo que tinha de esporte, esse padre trouxe para o ginásio. E aí, na minha época de 12 anos, por aí, eu estudava lá, como eu falei, e ia à noite jogar futebol de salão lá no ginásio dos padres. Aí eles criaram um campeonato, né? Um campeonato de mirim, né? Como eles chamavam, né? E eu tinha a minha equipe, o nome era Farroupilha, e o técnico era o Frater Genuíno. Então tinha envolvimento bastante dos padres no futebol, Tinha, assim. tinha, tinha, tinha. Tinha, se eu não me engano, 6 times, né? Dos padres, né? E eu jogava num time desse aí, né? Até teve um ano que nós fomos campeões lá, o Farroupilha. E posteriormente a essa idade aí, né? Aí passei a estudar no colégio normal, como era conhecido, né? Tu Hoje, saiu daí do Mãe dos Homens e foi pro é, normal. e fui para um colégio normal, como era conhecido. Aí ali eu terminei o segundo grau, aí fui para Florianópolis para fazer o vestibular. E nesse meio tempo eu fiz o concurso para o Banco do Brasil, em 72. Aí já estava com meus 20 e poucos anos, né? E aí fui trabalhar no banco até a minha aposentadoria. Antes disso, porém, na época jovem, né, da tua pergunta, a gente jogava muito futebol de salão, futebol de campo, né? Tanto que eu disputei o campeonato da Alarme pelo Grêmio Fronteira, na época, sob o comando do... Grêmio Fronteira vai ser depois o AEC, o Araranguá, né? Isso, exatamente. O Grêmio Fronteira, o presidente era o Munir Baixa. E aí disputei 3 anos ali, 67, 68 e 69. Em 67 nós somos vice-campeões, perdemos para o Itaúna de Siderópolis. 68 fomos terceiro colocado, 69 terceiro colocado. E nesses campeonatos era profissional. Tanto que eu aproveitei para minha aposentadoria vários anos ali de atividade de futebol profissional. Uhum. Depois passada essa passagem aí, né, a gente jogava muito futebol de salão, como eu comentei, né? E o futebol de salão de Araranguá era ali atrás do Grêmio Fronteira Antigo. Para quem não sabe, era na Avenida Getúlio Vargas, né? Onde hoje tem ali a Nevasca, aquelas lojas ali, né? Uhum. Uhum. Então, ali em 65 foi disputado o primeiro campeonato de Araranguá do futebol de salão. Eu estava inscrito no time do Araranguá Tênis Clube, que o presidente do time era o Altair Acorde, mas eu nunca joguei. Só estava inscrito, porque eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, né? E ali tinha vários grandes jogadores, ex-jogadores do Grêmio Araranguaense, né? Tu te lembra de alguns? Tinha Nedo, Tito, Joia, o Tatavo também estava. O Tatavo é um pouco mais velho do que eu.
Tatavo já estava jogando, né? Pois é, e como é que começou essa dupla Pedroca e Tatavo? Que é tão Essa dupla, famosa. essa dupla é antiga, né? Desde o tempo do Arroio de Silva. Hum, Nós tínhamos. Bom, primeiro que o Tatavo tinha um primo que morava lá perto da minha casa, na Cidade de Alta. hum, Filho do Assis, seu hum, Assis, que é pai do Célito, né? O Cis era muito meu amigo e eles eram primos do Tatavo. De vez em quando o Tatavo ia ali. hum, E dali eles iam lá em casa, né? uhum, Então eu conheci o Tatavo lá em casa. Depois a nossa amizade continuou no Arroio do Silva. Lá nós começamos a fazer time nós tínhamos um time de futebol de criança, né? Que era o Cisa de goleiro, o Queca e o Ziro, hoje dois juízes de direito aposentados, né? uhum. E eu e o Tatavo. Aí nós jogávamos contra o pessoal de Bom Jesus. E jogamos mais de 50 partidas, nunca perdemos um jogo para o Esses pessoal de gaúchos Bom que Jesus. vinham pro Arroio daí, e aí Exatamente. tinha o confrontamento dos times da criançada. Era de criança, onde é hoje a igreja lá do Arroio do Silva, do lado ali. Certo. Então nunca perdemos uma partida para eles, né? Ali do lado do Paquetá, naquela região ali, né? Certo. E aí depois veio, falando sobre a minha amizade com o Tatava, né? Aham. A gente foi crescendo, começamos a jogar junto futebol de guri, e principalmente no Arroio do Silva, né? Aí acabamos entrando no mesmo time de futebol de salão, e nós sempre tava junto, né? No mesmo time, né? Eu e ele, né? Uhum. Aí jogamos no Grêmio Fronteira junto, como eu falei, 67, 68, 69. Depois fomos trabalhar junto também no Banco do Brasil. Então a E dupla do campo passou também para o trabalho passou também para o do serviço. serviço. É, E por de- que funcionava tão bem essa dupla assim? Por que ela ficou tão famosa no futebol não, araranguaense da porque região aqui? na verdade a gente cresceu jogando junto praticamente, né? Se entrosavam muito bem. É, no amador a gente já jogava juntos também, né? No amadorismo, né? E depois principalmente no futebol de profissional na época, né? E daí, quando terminou o futebol profissional ali do Grêmio Fronteira, nós começamos a jogar no mesmo time, no Murialdo. Jogávamos no Murialdo, né? Fomos, disputamos 5 campeonatos pelo Murialdo, ganhamos 3. Os outros dois, o Uca que ganhou, né? Que também tinha uma bela equipe. Uhum. Então nós estávamos sempre jogando junto, né? Aí fizemos vários e vários testes de futebol, né? Para clubes. Para clubes profissionais, né? Fomos aqui no Comerciário, na época que o Comerciário tinha Valdomiro, né? Tinha um ataque que era Valdomiro, Oli, Chiquinho e Bocinha. Segundo tempo entrava eu e Tatava. Aí nós fazia 1, 2 gols cada um, jogando com o Valdomiro. E daí saiu o Oli e o Chiquinho e entrava eu e Tatava. Aí nós fazíamos 2 treinos por semana lá. Acho que ficamos durante um mês assim, indo daqui para lá, né? O comerciário era da cidade O de. Comerciário é hoje o Criciúma. Hoje é o É o Criciúma. Criciúma. Naquele mesmo estádio, né? Claro, só mais No, simples, né? onde é o Heriberto É, Rios, era lá no mesmo no estádio. mesmo estádio. Depois ali fomos no 14 de julho de Procurar uma Passo foto aí, Fundo. quem sabe a gente acha uma foto na internet aí dele. Aí fomos no 14 de julho de Passo Fundo, fizemos teste lá, passamos, mas não ficamos. Fomos no Juventus de Rio do Sul, também passamos no teste, mas não ficamos. E não ficava por quê? Porque acabava não querendo ficar longe Porque, da. talvez em função da família, e a gente tinha uma vida boa aqui, né? Ah, E o salário também não era o que é não, hoje, né? não. O salário era muito baixo e a gente, como tinha uma vida boa, acabava botando na Na ponta do balança, né? lápis e não valia a E pena. daí não valia a pena. Mas depois eu tive no Figueirense, né? Figueirense eu fiz, passei no teste, prometi voltar, mas aí não fui. O Tatá foi no Avaí, a mesma coisa, passou no Avaí, mas também não foi.
Então, assim, a gente tive no Metropol, agora eu lembro, Metropol na época era o maior time do estado, Também de Criciúma. Criciúma. Metropol era comandado pelos Freitas, né? Pelo Dite Freitas, Hilário Freitas, esse pessoal dos Freitas ali, né? Que eles é que eram. Os que comandavam o time em si. Naquela época eu tive lá, eu lembro até mais ou menos do time do Metropol da época. Isso aí foi em 67. O Metropol tinha um time, mais ou menos, era Rubens, Vevé, Adailto, Gibi e Tenente. Joel e Oswaldinho. Calita, Madureira, Daniel Bauru e Toninho. E eu fiz vários testes, fui levado pelo seu Munir Baixa, né? Uhum. Fiz vários testes, e aí na hora de assinar o contrato eu não fui. Aí eles vieram aqui me buscar, mas Sentia que não era o teu caminho, não era no futebol. Embora queria, tinha o eu gostava, desejo, né? Mas eu gostava, mas sentia que não era aí tive no Flamengo de Caxias, né? Flamengo de Caxias também fiquei um mês lá treinando. Na hora de assinar o contrato eu também não assinei, porque eles chegaram a levar o salário do mesmo patamar do Gaspar. O Gaspar era o que depois, futuramente, foi para o Grêmio de Porto Alegre, era um grande jogador. Junto com o Caio Cabeção, que também foi para o Grêmio, que na época o Caio Cabeção era meu reserva, né? Lá no Flamengo de Caxias. Depois eu vim embora, ele assumiu a titularidade e acabou indo junto com o Gaspar para o Grêmio de Porto Alegre. Então nós tivemos muita oportunidade, mas o futebol não era como hoje, né? Hoje vale a pena ser jogador de futebol. Vale a pena investir, arriscar, vale né? A pena, cara. Naquela época não. Tanto que se eu te dou um exemplo, Félix, que foi campeão do mundo como goleiro. Félix tinha uma garagem de carro usado, né? Nada contra o garagista. Claro. Mas apenas para fazer uma comparação de um jogador campeão do mundo e tinha um salário baixo. Jairzinho, né? O furacão da Copa. Jairzinho era treinador do São Cristóvão, do Campo Grande, do Olaria, né? Porque não conseguiu ganhar dinheiro, né? Então, hoje, o jogador de futebol é um milionário, né? Claro. E então aí tu vai seguindo futebol até tu passa no Banco do Brasil em 1972 e vai embora para a Videira e aí começando uma carreira no Banco do Brasil como funcionário público federal, né? Mas assim, Pedroca, como é que era a vida assim de um adolescente em Araranguá? Tinha lugar para ir, por exemplo, para fazer uma festa? O Arroio e Araranguá eram juntos, eram a mesma cidade, né? E como é que era? Onde é que se divertia o jovem ali do meados dos anos 60 até início dos anos 70 na cidade de Araranguá? Olha, eu sou suspeito em falar, né? Mas na minha juventude, a gente viveu muito bem no Arroio do Silva. Aqui em Araranguá, por exemplo, tinha o União Clube Cidade Alta, o UCA, né? O UCA tinha baile a cada 2 meses, mas tinha todo sábado praticamente tinha dança, né? Tinha Dança, boate. tu diz, tocava música e vocês iam dançando lá. Naquele tempo a gente dançava, né? Dançava mesmo, né? Eu nunca fui um grande dançarino, mas enrolava um pouco, né? Aí tinha a boate do Quitandinha. Vai ser famosa, né? A boate do Quitandinha, Passou. desde antes da minha época, o Quitandinha tinha boate, né? Aí depois ele levou para o Morro dos Conventos, que era um ambiente muito bonito lá no Morro dos Conventos, a Isso boate. em que ano? Isso aí em 67, 68, essa época aí. E no Arroio do Silva tinha o Scaine, né? O Scaine tinha um restaurante. Onde é hoje o Hotel Skyline ali. Mas não daquele jeito ali, não tinha nada daquilo ali, né? Tinha só vamos dizer, um casarão assim, né? Grande, que era o restaurante.
servia almoço meio-dia, e à noite era baile. Uhum. Aí tinha o conjunto do Edinho, que tocava toda noite ali, né. Como era o nome da banda Da mesmo? banda na época era The Wildcats, The Wildcats, Os é, Gatos Os Selvagens. Gatos Selvagens. Depois mudou o nome, né, passou para outro, parece que era Edinho e seus Blue Caps, uma coisa assim. Mas isso aí já é depois, né. Certo. E tocava toda noite. Aí ele tocava um mês, e outro mês o pessoal de Bom Jesus que tocava. Ah, repetia a mesma banda durante um mês e aí É, e depois no outro mês uma banda, um conjunto de Bom Jesus, que era o Chicão, o Cheque, meu amigão Cheque, o que cheque é o do Cheque proprietário do Paquetá? exatamente, o Cheque era baterista do conjunto. E tocava também nesse conjunto o Edson e o Toco. O Edson e o Toco hoje são participantes são os donos, né, do conjunto Os Serranos. Ah, certo, Então a gente se conhece desde aquela época, né. certo. Aí depois, quando parou o Scaini, veio então a boate do Fileco. Bate do filé. Lá onde era antes a Tropicália, né. Na Rua de Cima. A Aham. Tropicália foi construída pelo Artemio de Favari e era toda de costaneira. Hum, Tinha baile uma vez na semana, mas lotava, né. uhum. Aí tinha baile no Isso nos sábado, meses de verão, né? no verão. Aí no sábado era baile na Tropicália e durante a semana no Scaini, né. Uhum, Depois aí saiu a Tropicália, foi construído, de material, né. uhum. E aí o Fileco era o dono da Tropicália, ele fez uma boate. Então, essa boate todas as noites tocava, mas não era com conjunto, era disco, né. Disco. Mas lotava, Botava o disco e ia botava o disco, o tocando. pessoal dançava, e até de manhã aquela boate ali. Uhum. E no sábado, às vezes, ele trazia um cantor, né, como uma vez ele trouxe o Eduardo Araújo, que era lá da Uhum. Jovem Guarda Sim, naquela época, sim. né. Aham. E vira e mexe ele trazia alguém assim. Certo. E durante o dia no Arroio do Silva, fui jogar futebol e banho de mar Banho de mar e pescaria. e pescaria. E ali pelas 9 horas todo mundo no Paulista, né, Hum. lotava o Paulista, 9 da noite? é, 9 da noite todo mundo ficava, quem chegasse um pouquinho tarde não tinha lugar, né, De tanta gente de que. tanta gente. Paulista ali tinha aquele formato que ficou do hotel, né? Mais ou menos aquele formato que tem hoje, Aham. só um pouco maior, porque eles fizeram outras salas lá, né. Ah, hoje maior, né? É. Aham. Não, naquela época o salão era maior, Ah, né. entendi o salão. Então a gente ficava ali até umas 11 da noite por ali, e depois ia para a boate do Fileco. Pra boate do Então o filé. Arroio tinha uma vida muito ativa, assim, ó, era Vida muito, de noite, muita é, coisa acontecendo, né? é. O pessoal fala muito do Pedroca, né? O Pedroca jogador, mas o Pedroca também foi uma pessoa, né, que ama muito, se dedica muito aos cavalos, né? Como é que começou esse amor pelos cavalos? E o que que tu fez, assim, o que que os cavalos trouxeram para tua vida e também para Araranguá, né? Porque a gente sabe que esse teu amor pelos cavalos levou à fundação de clubes e vamos dizer, uma apreciação da população de Araranguá pela essa cultura da cavalgada, né? O Como que eu comecei a gostar de cavalo? Desde quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai tinha, um terreno muito grande lá no Mato Alto, onde ele plantava mandioca. Meu pai trabalhou muitos anos com moinho de farinha de mandioca, né. Uhum, Na época ele até exportava a farinha. E eu ia muito com ele para lá, para o Mato Alto. E tinha cavalo lá. Aí o que que eu fazia? Eu botava um pelego no lombo do cavalo, fazia um bocal, para quem não sabe, a gente põe como se fosse um freio, né, botava um pedaço de corda na boca do cavalo, montava e saía andando. Então eu andava muito a cavalo, então eu gostava daquilo ali. uhum. E
posteriormente a isso, a gente assistia muito Bang Bang, né? Um filme de Velho Oeste, né? E eu assisto até hoje, eu sou apaixonado pelo Bang Bang. E cada vez que eu via cavalo, aquilo ali ia crescendo na minha mente. Uhum. Te levava para os filmes. Até que depois, já de adulto, né? Que tive condição de comprar um terreno maior. Aí eu comprei, na época, não, duas éguas, né? E um garanhão, Isso em em 1980, 1984. 84. Até o meu sobrinho, o gordo, que ele sabia que eu queria comprar Marco cavalo, Aurélio né? Gomes Greck, né? O Marco Aurélio Gomes Greco, meu sobrinho. Ele é que descobriu no jornal e aí falou comigo. Nós fomos até Florianópolis, lá no sítio do Dirceu Gendiroba, em 84. Aí lá comprei duas éguas e um garanhão. Mas até então eu fiquei dos 15 anos aos 35 sem chegar perto de um cavalo. Eu não sabia mais nada, né, Uhum. sobre cavalo. Aí não sabia nem encilhar num cavalo, muito menos montar. Aí falei com um amigo meu, né, o Murialdo Paulino, que ele já tinha um cavalinho, eu já vi ele andar naquele cavalinho. E fui lá, busquei ele encilhou para mim, como a gente diz, né, encilhar um cavalo. E ele montou, depois eu montei, e aí a paixão aumentou quando eu comecei a andar a cavalo. Porque antes eu gostava do cavalo, de ver também. Uhum. Uhum. Mas montando virou uma paixão. Uhum. Aí nesse sítio a gente vinha toda sexta-feira para o sítio. Chegava no sábado, andava a cavalo por aqui, né? Passeava, né? E fui convidando alguns amigos, e eles também sabiam que eu tinha cavalo, que era o Antônio Luiz, um amigão meu Antônio Luiz antigo, Nunes. Antônio Luiz Nunes, o velho, né? Além dele jogar futebol junto comigo, ele começou a vir aqui andar nos cavalos que eu tinha. Uhum. Junto com ele veio o Dirceu, veio também o Tico, começaram a andar a cavalo por aqui. E um dia liguei pro Antônio Luiz, pro Dirceu, pro Tico e pro Enio Rosa, que o Enio já tinha cavalo, o Enio tinha cavalo de corrida, lá na Uhum. Uruçanguinha. Uhum. Antes de eu ter aqui, o Enio já tinha, né? Uhum. O Enio tinha um sítio lá na O Enio tinha Uruçanguinha, um né? aras ali, né? Que Próximo ele, de onde é a Unisul, naquela para região aquela ali. região ali, né? E o Enio já tinha cavalo, então ele também foi nessa reunião. E marcamos um passeio pro. Isso foi numa sexta-feira, marcamos um passeio para o outro dia. Aí no outro dia fomos nos cavalos que eu tinha aqui, né? Uhum. O Tico, o Dirceu, o Antônio Luiz e eu. Não, o Dirceu foi num cavalo do Enio. E o Enio ficou para vir mais tarde, que ele tinha um compromisso, se encarregou de fazer o nosso almoço ali. Uhum. Então fizemos esse primeiro passeio e entramos ali quem vai para o Morro dos Conventos, aquela primeira ponte ali, que hoje tem uma estrada que vai lá para o Arroio do Silva, ali logo depois do CTG, né? Sim, sim. Aquela entrada ali, tu É, entra, vai para um. Só que Uhum. não tinha nada ali, era só mato, 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 tudo fechado. E fomos atrás do Dirceu, que disse que conhecia o trajeto, mas não tinha trajeto nenhum. Nós fomos cortando, É uma aventura. fomos passando por meio não tinha eucalipto, não tinha nada, era só a mata virgem Mato, mesmo, né? mato nativa. Uma mata nativa. Aí no outro sábado repetimos a dose, no outro de novo, e aí já foi chegando mais gente nesse clube, né? Uhum. Aí, determinado dia, né, marcamos uma reunião e fundamos o clube. O nome do clube até foi sugestão do Enio Rosa, Uhum. Barriga Verde. Uhum. Regimento Tradicionalista Barriga Verde. Remetendo à Guerra Farroupilha, né? Como os Catarinas eram chamados.
E aí fizemos um uniforme, né, para os desfiles de 7 de setembro, que era uma bombacha preta, uma camisa branca, um lenço verde no pescoço e uma faixa verde na barriga, para complementar o barriga verde. Uhum. E esse clube foi crescendo, foi entrando gente, vários amigos nossos. E nessa época não existia cavalgada. O Barriga Verde é que criou Essa cultura da a cavalgada. cultura da cavalgada. Aham. Hoje existem vários grupos, ali no Arroio do Silva, se eu não me engano, tem 3 grupos, né? Uhum. E tu veja aí, tem Meleiro, Timbé, Turvo. Espalhou pela região. Porque na época não tinha isso aí, né? Uhum. O Barriga Verde trouxe Foi isso o aí. pioneiro Foi o pioneiro, exatamente. Uhum. Aí a nossa sede era lá no CTG Galpão Distância. Depois, posteriormente, começamos a arrecadar fundos, né? Dos próprios sócios, né? Uhum. E adquirimos um terreno, depois vendemos esse terreno. E mais tarde, o seu Manuel Costa doou um terreno, Maneca Costa? Maneca Costa, Mané Costa. Mané. Mané Costa fazia parte do grupo também, né? Aham. Junto com o senhor Cindino, Dr. Euler, juiz de direito na época, Aham. Nico Costa, Evilásio, enfim, uma turma enorme aí. E aí, Dilnei Almeida, aí são quantos, né? o Dinei está praticamente desde o começo. Aham. Aí ganhamos esse terreno e fizemos uma sede. Essa nossa sede está aqui no parque, aqui do lado, aqui, parque. No Golden Park? Golden Park, Aham. Já está ali desde 97. Hoje é uma turma diferente, evidentemente, né? Claro, no processo, né? Leva pessoas mais jovens a entrar no. Vão entrando, né? Outras Mas pessoas. o legado continua, O né? legado continua e daquela época ainda tem o Enio Rosa, continua. Dilnei Almeida e eu. São os 3 antigos, né? Uhum. E o resto é uma turma mais jovem, né? Que estão levando o clube aí. E que também tem o amor pela cavalgada e pelos cavalos. Exatamente. Certo. O que o cavalo traz pra gente? Quando tu monta num cavalo, o cavalo tira, assim como se fosse por magia, né? Aqueles teus problemas, aqueles pensamentos de dificuldade. Tu só é cavalo, tu esquece tudo aquilo ali. É só tu e o animal. Tu começa a ver assim que o valor que tu dá pro cavalo, até porque se tu analisar no passado, Sim, né? O cavalo é que levou A humanidade, a né? humanidade, né? O lombo do cavalo é que criaram a humanidade foi coisas. criada no lombo do cavalo. E às vezes as pessoas não valorizam isso aí, né? Acham que o cavalo é para puxar carroça, né? Não, não é para isso, né? Tem que valorizar o cavalo pelo que ele foi lá atrás e pelo que ele é hoje, né? É um animal sensacional, assim. Tanto que eu tenho cavalo desde 1984. 41 anos. Dedicado ao amor aos cavalos. Então conversamos aqui com o Pedroca, né? Importante jogador de futebol, importante nessa cultura da cavalgada. Pedroca é meu pai, pessoa que eu amo muito, e que abriu, né, esse programinha que a gente vai fazer, chamado Araranguaenses, que a gente sempre vai entrevistar alguém que tem algo para contar sobre essa cidade que a gente tanto ama, que é Araranguá. Um grande abraço, Igor.